Você sabe o que significa disciplina eclesiástica? A palavra excomunhão diz algo pra você? Será que a igreja tem autoridade para expulsar alguém? Como é que a gente lida com um pecado impenitente no seio da comunidade? Será que só Deus pode me julgar? Será que a igreja possui alguma responsabilidade com o pecado quando acontece no seu meio? Fica aí que o vídeo de hoje é um manual passo a passo de como expulsar alguém da igreja. E o vídeo de hoje tem cupom de desconto no Clube Ictus. O Ictus é um clube literário de assinatura que envia todos os meses a seus associados um livro indicado por um peixe grande, alguém de grande influência e respeito no universo cristão, que nos apresentará sua biblioteca e nos indicará um dos livros que mais o influenciou na sua vida. E quase sempre um segundo livro indicado pelo próprio pessoal do Clube Ictus. Além disso, o clube envia uma revista de apoio à leitura com resenhas, entrevistas com o peixe grande, informações sobre os autores dos livros enviados, quadrinhos, contos e muito mais. Além de marcador de páginas e frete grátis para todo o Brasil. Além do kit mensal, o associado tem alguns benefícios, como acesso à loja virtual exclusiva com preços bem convidativos, e um grupo de discussão sobre as leituras de cada mês. Você pode assinar um plano mensal recebendo a caixa todo mês, ou assinar um plano em que você recebe a caixa a cada 2 meses. Considerando que via de regra vem 2 livros, seria um livro por mês. E se no seu cadastro você usar o cupom de desconto DDT10, você ganha 10% de desconto na sua primeira mensalidade. Então não perde essa oportunidade e se inscreve lá no Clube Ictus e seja beneficiado pela excelente curadoria desse pessoal. Se inscreve lá. A gente vive num tempo de extremos. Sempre as coisas se manifestam nas suas periferias, nunca em um caminho centrado a partir daquilo que Deus estabelece. O assunto da disciplina eclesiástica, da expulsão da igreja, da excomunhão, me chamou a atenção já na minha adolescência, quando eu ainda nem entendia nada de igreja. Quando eu li o clássico da literatura norte-americana, A Letra Escarlate, de Nathaniel Hawthorne, publicado em 1850. Se você não conhece a história do Letra Escarlate, eu não vou estragar pra você, certo? Mas é um livro que trata muito sobre religião, e é uma moça, tem um filho fora do casamento, alguma coisa assim, e ela é obrigada a sempre andar com essa letra escarlate, um A vermelho de adúltera, que lhe marca como uma pária social, ela tem que viver afastada e tudo mais. Por muito tempo a gente conheceu pessoas que defendiam que a igreja tinha que de alguma forma execrar aqueles que porventura pecassem no seu meio e coisas assim. Por outro lado, a gente vive num tempo que idolatra a tolerância, e que a tolerância é o grande fator, a grande característica que marca a igreja. A igreja é marcada pela sua tolerância e não pelo amor em termos bíblicos. Tolerar é a característica máxima de qualquer pessoa que queira estar do lado certo da história em tempos tão politicamente corretos como os nossos. Mas a escritura não apresenta nenhum dos dois caminhos. Nem o caminho de tolerância absoluta, nem o caminho da letra escarlate que execra aqueles que cometerem certos pecados selecionados no seio da igreja. O próprio Jesus estabelece a forma como a gente lida com pecado dentro da nossa comunidade. O texto básico onde isso aparece é em Mateus capítulo 18, de 15 a 20. A gente vai lendo o texto enquanto conversa. Mas é interessante que esse texto fala sobre esse processo de expulsão da igreja dentro de um contexto maior de perdão. Se o texto que fala de exclusão é do 15 ao 20, olha o que diz o verso 14. Do mesmo modo, não é da vontade de vosso Pai que está no céu que nenhum só destes pequeninos pereça. Não é da vontade de Deus que os pequenos de Deus venham a perecer. Se o nosso texto vai também até o verso 20, olha o que é que diz o texto imediatamente posterior. Então Pedro, aproximando-se dele, perguntou-lhe: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhes respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou 70 mais 7. É interessante que a passagem bíblica que fala sobre exclusão de pessoas na igreja vem imediatamente anterior e imediatamente posterior a texto sobre perdão e do interesse de Deus que ninguém pereça. É por isso que o texto começa no verso 15, dizendo: se teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele, repreende-o, se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. A gente já começa no primeiro ponto. O alvo da disciplina eclesiástica nunca é vencer o outro, nunca é ganhar ou excluir ou expulsar aquele que você não gosta da igreja. O alvo da disciplina eclesiástica é manifestar para o mundo o mesmo perdão que nós recebemos de Deus. Como coloca o D.A. Carson no seu comentário de Mateus, o objetivo nunca é ganhar do irmão, mas ganhar o irmão. É excluir da comunidade a fim de trazer de volta para a comunidade. Ninguém deve ficar feliz com o processo de exclusão. Ninguém deve ficar alegre ou jubiloso porque o mal foi excluído da igreja. Deve existir luto, deve existir tristeza quando o irmão acaba sendo excluído da comunidade. Sempre com o intuito de que isso sirva como um grande grito da igreja de, por favor, se arrependa
e volte, para que a pessoa veja que há consequência naquilo que ela faz. Em 1 Coríntios capítulo 5, até em um caso de pecado extremamente vistoso aos olhos das pessoas, a gente encontra algo muito parecido. Ele diz: de fato ouve-se que há imoralidade entre vós, imoralidade do tipo que nem mesmo entre os gentios se vê, ao ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher de seu pai. E estáis cheios de arrogância. Não deveis, pelo contrário, lamentar e expulsar do vosso meio quem cometeu isso. Paulo está dizendo que há um processo de expulsão daquele que se entrega a esse tipo de pecado. E ele diz no verso 5: entregai este homem a Satanás, para a destruição da carne, ou para a destruição da natureza pecaminosa do corpo, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O interesse de Paulo com a exclusão, então, com esse processo de excomunhão, de retirada da igreja, é um processo de causar sofrimento em um nível humano, é causar a mortificação do aspecto carnal, da natureza humana, a fim de que esse processo de exclusão seja poderoso para convencer o homem do juízo, do pecado, para que ele volte e seja realmente salvo. Então, um dos alvos da exclusão da igreja é sempre ganhar o perdido. Mas não só isso, é ganhar o perdido, mas também proteger a própria igreja. Paulo vai continuar dizendo, a partir do verso 6, o vosso orgulho não é bom. Não sabeis que um pouco de fermento faz com que toda a massa fique fermentada? Removei o fermento velho para que sejais massa nova sem fermento, assim como de fato sois, porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. Portanto, celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Já vos escrevi por carta que não vos associasseis com os imorais. A disciplina eclesiástica quer ganhar, salvar e trazer de volta o irmão pecador, mas ela também quer proteger a igreja da influência negativa do pecado. Um pouco de fermento de pecado leveda toda a massa da igreja. O pecado é contagioso, o pecado faz mal, o pecado influencia outras pessoas. Alguém que vive impenitentemente na igreja pecando é alguém que vai levar outras pessoas também a esse pecado. Porque nós aprendemos muitas vezes o pecado por associação, assim como muitas vezes aprendemos a santidade por associação. Excluir da igreja quem vive de forma impenitente é um jeito de amar a comunidade e de lutar pela santidade dos irmãos da igreja. Nós não devemos nos associar como igreja aos homens imorais. E Paulo deixa claro, não me referi aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, ladrões ou idólatras. Nesse caso, seria necessário que saíssem do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, foi imoral, ou ganancioso, idólatra, ou caluniador, bêbado ou ladrão. Com esse homem não deveis sequer comer. Ele termina no verso 13 dizendo, expulsai este imoral do vosso meio. O cristão não deveria permitir e assumir que no seio da igreja houvesse vidas de pecado impenitente, que as pessoas se relacionassem com esse tipo de vida. O processo de exclusão tem este alvo duplo: proteção da igreja, salvação daquele que está sendo excluído. Mas essa exclusão ela acontece no período posterior do processo de disciplina. A gente já viu quais são esses dois alvos da disciplina. Agora a pergunta é como é que se dá a disciplina? Qual é o método da disciplina? Como é que a gente faz para lidar com o pecado dos irmãos da comunidade? 15, 16 e 17, aqui de Mateus 18, trazem em detalhes como é que isso funciona. Diz, se teu irmão pecar, alguns manuscritos vão adicionar, contra ti, vai a sós com ele e repreende-o. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então você encontra um pecado na comunidade. Você encontra alguém vivendo de forma dissoluta. O que acontece? Se Deus te mostrou o pecado de alguém, Deus está te comissionando para lidar com o pecado de alguém. Saber do pecado dos outros te dá um chamado dado pelo próprio Deus para que você vá em direção àquela pessoa. Diz, se teu irmão pecar contra ti, vai. A partir do momento que você encontra o pecado de alguém, ainda que essa ofensa seja contra você diretamente, Deus deseja movê-lo. Deus deseja que você vá em direção à pessoa. Deus te deu um chamado. Fazer parte da igreja não é viver uma vida confortável. Fazer parte da igreja é andar de acordo com aquilo que Deus estabelece. E Deus estabeleceu que conhecer, saber do pecado de alguém te cobra um movimento em direção a essa pessoa para que você vá repreendê-lo. A repreensão cristã, então, é sempre um ato de buscar ganhar, de buscar trazer para perto. E é um compromisso que se dá para aquele que viu o pecado, para aquele que ficou sabendo do pecado. Acontece muito nas igrejas de tudo ser terceirizado para os pastores. Então você vê alguém pecando, o que é que você faz? Você liga para o pastor. Pastor, fiquei sabendo que fulano de tal, eu encontrei ciclano num bar, enchei na cara de cachaça. E terceiriza assim. Deus não quer que você converse com o pastor. Deus não quer que a autoridade pastoral da igreja seja convocada no primeiro momento. Deus quer usar você. Se Deus quisesse usar o pastor, ele teria mostrado o pecado do irmão pro pastor. Mas Deus quer usar você, e a evidência disso é que Deus mostrou o pecado do irmão para você. Se você viu, então é você quem tem que lidar. Você vai no irmão, você conversa, você não está querendo ganhar do irmão, mas ganhar o irmão.
ele ouve, ele se arrepende, pronto. Ninguém mais precisa ficar sabendo daquilo. Aí quando é que eu conto pro pastor? Você não conta pro pastor. Eu não conto pro pastor. Não, o pastor não precisa ficar sabendo de todos os podres dos irmãos. Eu, como pastor, não tenho prazer nenhum de ficar conhecendo os pecados das pessoas. As pessoas precisam lidar com os pecados que Deus os mostra. Então sempre que alguém chega pra mim, pra dizer, pastor, eu vi fulano de tal fazendo isso aqui e isso aqui, minha pergunta é sempre, você já falou com ele? Não, pastor, ainda não. Pô, vai falar com ele, porque você tá errando. Você tá propagando e fofocando sobre o pecado de alguém. Ah, não, mas o senhor é o pastor. Mas não importa se eu sou o pastor. O que importa é, se seu irmão pecar, vá diretamente conversar com ele. Você não tem coragem? Você tem que ter essa coragem a partir do Espírito Santo e do poder do Evangelho. Você não tá indo brigar. Você tá indo ser um cristão. Você tá indo ser um amigo. Você tá indo ser um membro da própria família. Pra trazer algo do Evangelho para as pessoas. Eu até brinco, ó, se você vier contar para mim o pecado do irmão, sem você ter ido lá falar com ele antes, sem necessidade de falar comigo, quem tá em pecado agora é você. Agora eu vou lhe repreender, e se você não aceitar a repreensão e for falar com o irmão, quem vai ter que passar pelo processo de disciplina todo é você. E se você não falar com o irmão, quem vai acabar excomungado é você. Você encontra alguém pecando, e por causa do pecado daquela pessoa, você vai pecar também e não seguir Mateus 18. Se Deus lhe mostrou o pecado de alguém, você está pecando em não ir falar com essa pessoa sobre o pecado dela. Então Deus está lhe dando uma responsabilidade. Saber do pecado dos outros é uma coisa muito séria. Ele cobra um movimento em direção à pessoa. Mas ótimo, primeiro momento, encontrei o pecado, falei com o irmão, ele se arrependeu, tudo bem. Mas e se o irmão não se arrepende? Se ele ouve a repreensão e continua no caminho do pecado? Então a gente tem a segunda fase do processo de disciplina. Ora, é Levítico 19:17 que diz: não odiarás o teu irmão no coração, não deixarás de repreender o teu próximo, para que não sofras por causa do pecado dele. Você acaba participando do pecado dele, se você de alguma forma não é aquele que vai repreender o próximo. E repreender o pecado do outro, em amor, em graça e em misericórdia, é uma maneira de amar mais. Não esse amor bobo do mundo moderno, mas o amor forte que provém da Escritura. Certo, o irmão não ouviu, agora sim, eu boto a boca no trombone, eu conto pra todo mundo, eu jogo na internet, falo com os pastores, calma. Agora você ainda assim vai abrir a coisa de forma cada vez mais lenta e gradual. Você não vai colocar a boca no trombone, você vai chamar uma ou duas pessoas para te ajudar. Diz no verso 16, mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda palavra se confirme pela boca de duas ou três testemunha. Aqui Jesus está evocando um padrão do Antigo Testamento, especificamente do livro de Deuteronômio, mas que é repetido em outros lugares, de possuir sempre testemunhas. Você leva um ou dois, você leva ajuda. Aí você chama um pastor, você chama um presbítero da igreja, chama a mãe daquela pessoa. Você de alguma forma chama gente para te ajudar. Mas ainda é pouca gente. O interesse é que a pessoa possa entender que não é uma crise pessoal que você tem contra ela. E talvez o erro possa ser até seu mesmo. Você está interpretando a coisa de forma um pouco errada. E chamar ajuda é uma das maneiras de dizer para a pessoa: olha, a conversa que a gente teve foi bobagem. Isso aqui é importante pra gente. Com o objetivo de que aquele irmão seja salvo, seja ganho também. O irmão se arrependeu, pronto, tudo ficou ali entre 3 ou 4 pessoas. Mas se o irmão não se arrepende, terceiro strike agora é levar a coisa pra igreja. Diz no verso 17, se ele recusar ouvi-las, diz-o a igreja. E a igreja, não só uma comissão da igreja, não um grupo de pastores, mas a igreja como um corpo vai até aquela pessoa tentando convidá-la ao caminho do arrependimento. Se ouvir a igreja, ótimo. E se também recusar a ouvir a igreja, considera-o gentio e publicano. Considerar alguém gentil e publicano aqui é o equivalente à expulsão, à excomunhão da igreja. O gentil, dentro da linguagem aqui que Mateus escreve a um público profundamente judeu, é aquele que não faz parte do povo eleito. Seria o equivalente ao ímpio. O publicano aqui é o judeu que cobrava para o Império de Roma impostos de outros judeus. Isso significa que ele é tratado como um traidor. Ele estava de alguma forma sendo um instrumento de subjugar o povo judeu ao Império Romano. Ele era provavelmente o pior tipo de pecador no imaginário comum do povo judeu daquela época. Aquele que fazia parte da igreja, passa por todo o processo de disciplina e não se arrepende, ele vai ser excluído da comunidade, como Paulo diz em 1 Coríntios 5. Ele vai ser expulso, ele vai ser tratado como um traidor, como um ímpio, como um descrente. Isso não significa que ele vai ser proibido de entrar na igreja, que a porta da igreja está trancada para ele, mas significa que ele não é considerado mais parte da assembleia dos crentes ali. As responsabilidades, os direitos que ele teria como membro da igreja, ele não possui mais. Agora ele é visto como alguém a ser evangelizado, como um ímpio a ser salvo, e não como um irmão que ceia e faz parte da comunhão dos santos conosco. De novo, o objetivo disso sempre para proteger a igreja e para ganhar o irmão. É o último grito dizendo: entenda que o pecado é duro, é forte, destrói a tua alma, você precisa voltar para o caminho de Deus. Essa doutrina é muito bem repetida por Paulo em Tito 3, 10 a 11. Ele diz o seguinte: depois de exortar a primeira e a segunda vez, alguém que causa divisões passa a evitá-lo. Sabes que tal indivíduo perverteu-se, vive pecando e já condenou a si mesmo. O processo de disciplina é revelar aquilo que a pessoa já fez consigo mesma. Ela está condenada, ela condenou a si mesma porque vive pecando e perverteu-se do rei. Então, depois de repreendida uma, duas vezes, nesse processo
de conversar com a pessoa, de ver o que está acontecendo, evita-o, passa a evitá-lo. Ele não mais é membro da comunidade e do corpo. Isso não significa que não deva existir mais algum relacionamento de amizade com essa pessoa, mas não é mais a amizade que se dá entre dois irmãos em Cristo Jesus. Já é um relacionamento um pouco mais descontínuo, entendendo que aquela pessoa rejeita a fé. Agora, esse processo de disciplina, ele tem um caráter um tanto especial quando ele lida com lideranças da igreja. Paulo, em 1 Timóteo capítulo 5, a partir do verso 19, diz assim: não aceite acusação contra um presbítero se não houver mais 2 ou 3 testemunhas. Um presbítero, que faz parte da liderança da igreja, um pastor, um bispo, alguém que gere a comunidade, ele certamente recebe mais ofensas, calúnias e mentiras. Já levantaram muitas mentiras a meu respeito na internet, coisas desse tipo. Qualquer pessoa que está numa posição de liderança, que está em destaque, está sendo visto, é uma pessoa que é alvo das mais variadas mentiras por pessoas que o odeiam. Por isso, é muito normal que haja uma restrição tanto maior a respeito da acusação que é feita a pastores. A acusação precisa ser muito bem provada, com boas testemunhas, para que aquilo não seja uma mera mentira contra a liderança. Mas a partir do momento que isso acontece, diz no verso 20: quanto aos que vivem no pecado, a ideia aqui de viver no pecado está atrelada muito a Mateus 18, e essa constância no erro e no pecado, de não querer se arrepender ante o convite da igreja ao arrependimento. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que os outros também tenham temor. Eu te exorto diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que guardes essas coisas sem preconceito e que não faças nada com parcialidade. Líderes da igreja precisam publicamente ser reconhecidos pelo seu pecado. Isso é uma coisa muito séria, porque ele vai dizer um pouco antes que os bons pastores merecem dupla honraria, enquanto os maus pastores, aqueles que estão vivendo no pecado, devem ser publicamente repreendidos pelo seu erro. Isso se dá porque aqueles que estão em posição de liderança precisam levar a sério a sua santificação, e é uma responsabilidade muito maior diante da igreja quando o pecado de um homem como esse vem a público. Muitas igrejas querem proteger seus pastores. O pecado de um membro comum geralmente é exposto. O pecado de uma liderança é sempre guardado e escondido, porque a liderança da igreja está preocupada com a reputação da comunidade, porque ninguém quer perder aquele pastor que prega bem, que a galera gosta, e sempre quando a coisa vem a público, é depois que a coisa já chegou num nível absurdo, aí estoura aquele tipo de escândalo. Se houvesse esse processo do pecado se tornar público muito cedo, a coisa seria muito melhor, porque os pastores levariam a sério a sua santificação, e eles teriam confiança que a sua igreja está preocupada com a sua santidade, com o seu crescimento em Deus, de que a igreja não está preocupada só com um animador de auditório, cuja imagem pública vale mais do que a vida espiritual, de que a igreja quer um pregador, ainda que ele esteja morrendo por dentro. A igreja tem que estar preocupada em cuidar do coração de seus pastores, e se eles vivem a vida de pecado, isso precisa vir a público, seja em arrependimento, seja em exclusão. Pastores não podem ser protegidos por uma máfia ou uma corja que em volta deles faz tudo para esconder os mais terríveis pecados quando eles se manifestam. Pastores não têm que ter os pecados mais protegidos e escondidos do que os cristãos comuns. Pelo contrário, pastores têm que ter seus pecados mais expostos do que os irmãos comuns. Claro, isso não no sentido de fofoca, de ficar indo atrás, mas de um processo correto de disciplina eclesiástica amorosa. Mas Iago, como é que a gente vai ter coragem de fazer um negócio desse, de ir falar com o irmão, a igreja ficar dizendo que alguém é salvo ou não é? Não é que só Deus pode me julgar. A gente tem que receber as pessoas, que autoridade a gente tem para expulsar alguém da igreja. E essa autoridade é dada pelo próprio Deus ainda em Mateus 18. A partir do verso 18 diz: em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo quanto desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Aqui é a mesma linguagem das chaves do reino que são ditas em Mateus 16 a Pedro. Pedro ali ele está representando a igreja e recebendo como um dos líderes fundadores da igreja. Aqui a própria igreja é o alvo dessas chaves do reino para ligar e desligar de acordo com aquilo que foi ligado e desligado no céu. A igreja possui a autoridade de evidenciar no mundo uma realidade espiritual. A gente muitas vezes acha que não, mas a igreja é um instrumento divino para colocar na terra coisas que são reveladas nos céus. Aqui a ideia de ligar e desligar aqueles que estão ligados e desligados nos céus. A igreja tem o poder de, no seu corpo de membros, ter de alguma forma algo equivalente àquilo que é o corpo de membros espiritual. Essa nova aliança, aqueles que são ligados a Deus, são justamente aqueles que já conhecem o Senhor. A igreja não tem dentro da sua comunidade pessoas que não conhecem a Cristo. Pelo menos não deveria ter. E se Mateus 18 é bem aplicado, ela não terá. Porque nesse processo de disciplina, ela pode separar quem é aquele que encontrou Jesus de quem é aquele que não encontrou Jesus, e justamente ligar na terra o que é ligado nos céus
e desligar na terra o que é desligado no céu. De onde vem essa segurança? Vem justamente do processo de encontrar ou não arrependimento naquele que está passando pelo processo de disciplina. Isso significa que a igreja não tem outra autoridade para expulsar as pessoas, senão a autoridade que provém de Deus. Ninguém pode expulsar um membro da igreja simplesmente porque não gosta dele ou porque é uma autoridade que quer tirar aquela pessoa de lá porque ela está dando trabalho por isso ou por aquilo. A igreja só tem a autoridade de expulsar alguém do meio dela por causa de um único pecado. É sexo, pastor? É não. É roubar, pastor? É não. A igreja só pode expulsar alguém do meio dela por falta de arrependimento. Não importa que pecado a pessoa está cometendo ou cometeu. Quando ela se arrepende depois de confrontada, ela não pode ser excluída da comunidade. Ela não tem que receber nenhum castigo, não tem que ficar de joelho no milho, não tem que ficar uma semana sentando lá atrás, não tem que passar um mês sem ceiar. Isso não existe. Se há arrependimento, 70 vezes 7, perdão, tudo continua normal. Claro, existem ambientes na igreja e certos cargos, como o cargo de diaconato, certo serviço na comunidade, o pastorado. Existe uma série de qualificativos bíblicos para que você assuma aquela posição na igreja. Certos pecados te tornam inaptos para alguns ministérios e talvez por causa do modo como você se comporta, você talvez não devesse assumir certos compromissos na igreja, você seja afastado de alguma coisa ou algo assim. Mas não é castigo, porque Jesus já foi castigado. Você diz, pastor, então fulano peca e vai ficar por isso mesmo? Não, não ficou por isso mesmo porque Jesus já foi punido pelo pecado dele. Jesus já foi castigado pelo pecado dele. Se há arrependimento, não ficou por isso mesmo. Deus teve que entregar o seu filho na cruz. Pastores que tentam infligir castigos contra irmãos arrependidos que pecam são pastores que estão duplicando o sacrifício de Jesus, estão cobrando o que Jesus já pagou. Ter que retirar do louvor só para dar uma puniçãozinha, proibir de participar da ceia ou sentar lá atrás ou tirar de ministérios como um tipo de castigo, não representa aquilo que a Escritura ordena. As chaves do reino estão apenas em ligar e desligar de acordo com o método que é dado por Jesus. A presença de arrependimento é a característica máxima daquele que encontrou Jesus. Se há arrependimento, há cristão. Se não há arrependimento, não há cristão. Acabou. A igreja pode ter segurança de que está evidenciando um aspecto divino ao excluir da igreja uma pessoa sem arrependimento, porque não existe cristão sem arrependimento. Ele pode cometer muitos pecados, a falta de arrependimento constante e presente depois desse processo completo não é um deles. E esse processo de uso das chaves do reino se dá sempre num contexto de concordância e oração com a presença de Deus na igreja. Concordância em oração, concordância e oração. Ele diz isso a partir do verso 19. Ainda vos digo mais, se 2 de vós na terra concordarem em pedir acerca de qualquer questão, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, ali estou no meio deles. Deus está no meio da igreja desse processo de disciplina. Esse verso final é o verso do círculo de oração com pouca gente, né? Da reunião de oração que não foi ninguém, o culto com pouca gente, 2 ou 3 reunidos, e Deus está aqui. E tá mesmo. Mas o que Jesus está dizendo é que 2 ou 3 reunidos, a igreja reunida ali, pessoas juntas nesse processo de disciplina, estão levando a presença de Deus. E se há concordância nesse processo em oração, tudo que pedirdes em meu nome, Deus vai conceder nesse processo de disciplina. A igreja está evidenciando na sua oração conjunta e na sua concordância nesse processo a própria presença de Deus na igreja. Nós temos uma autoridade divina para excluir aqueles que se entregam ao pecado impenitente. É uma obrigação nossa fazer isso. Não fazê-lo é não amar o irmão, é não permitir que ele receba de Deus esse grito de volta para o caminho dos céus e deixar a igreja vulnerável ao caminho do pecado. Claro, é sempre bom lembrar que isso acontece sempre de forma amorosa e sempre buscando ganhar o irmão. 1 Timóteo 5, 1-2 fala que devemos repreender os velhos como a pais, as idosas como a mães, as jovens como a irmãs, os jovens como a filhos, e sempre ter esse contexto de repreensão amorosa. Provérbios vai dizer que a palavra branda diminui o furor, diminui a ira. A gente sempre está indo com humildade, com graça, começando perguntando mais do que afirmando. Olha, foi isso mesmo? Eu vi isso aqui. Será que foi isso que eu estou interpretando mal? E você está indo com humildade, com brandura, não para bater, mas para convidar, para atrair. É importante que tudo isso seja temperado por esse amor cristão que busca receber e ganhar o outro. Isso significa também que a gente não pode ter espaço para aquele tipo de legalismo que deseja unicamente expurgar o mal da nossa volta. Aquele tipo de postura controladora em que você quer simplesmente que todo mundo se comporte como você gostaria. Aquele zelo cego e às vezes até hipócrita de querer que sua igreja seja um bibelô sem erros nenhum, quando você também é pecador e você está sujeito à mesma disciplina. É importante que tudo isso seja regado e temperado pelo amor. O que você acha de tudo isso? Já foi expulso da igreja? Espero que não. Você já participou, você já entendeu que você tem esse compromisso moral de ir até os irmãos? Você fica fofocando do pecado dos outros para outras pessoas? Mas foi público e tal. Não é porque alguém colocou o pecado no Facebook que você tem que compartilhar. Você manda um inbox, você vai em direção à pessoa. Como é que você lida com tudo isso? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Vamos manter esse debate vivo. Entra em 2dteologia.com.br. Lá a gente tem podcast, vídeos, artigos e você pode ser o nosso patrão.
você pode nos ajudar a sustentar esse canal para produzir boa teologia na internet, nosso podcast, os artigos, os sites e tudo mais. A gente tem vídeo toda segunda-feira, 10 horas da manhã, aqui no 2 Dedos de Teologia. Não deixe de se inscrever e assinar as notificações. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Valeu, negada. E tchau, tchau. Bota a hashtag de novo aí. Me enjugar é muito engraçado.